7h39, o Manhã Total traz hoje como tema um dos campeões de pedidos pra gente aqui no nosso WhatsApp, nas nossas redes sociais. O pessoal quer muito saber sobre a infertilidade, que gera uma série de perguntas, como por exemplo, quais são as causas mais comuns? O que pode ser feito, né? E nós convidamos a especialista em reprodução assistida, a doutora Ionara Barcelos, que está aqui comigo hoje. E você também pode participar no 99897.000. Ionara, obrigada por ter vindo, viu? Obrigada. Bom dia para você. Mônica, bom dia. É como eu disse, né? A infertilidade gera uma série de dúvidas que às vezes ficam ruminando nas pessoas. E hoje, com a nossa vida moderna, infelizmente a infertilidade é uma rotina, quer dizer, é presente nos casais? Sim, Mônica. Hoje é cerca, né, se a gente for considerar, a cada 7 casais, um provavelmente vai enfrentar dificuldades para engravidar. Né? Então, é uma situação prevalente. E os casais que estão tentando, né, mulheres com menos de 35 anos que estão tentando há pelo menos um ano, então se esses casais estão tentando por um ano, devem procurar alguma investigação. E se as mulheres têm mais de 36 anos, esse tempo é um pouco mais curto, ela não deve esperar mais do que 6 meses para investigar essas possíveis causas. Porque aí, quando se tem esse tempo que você citou, é considerado infertilidade. Ou seja, o casal tentando por um ano não conseguiu, existe aí um caso de infertilidade. Exato, aí a gente deve investigar, né? E sempre que a gente vai investigar, Mônica, é importante a gente investigar o casal. Isso é bom trazer, porque há muito tempo a mulher ficou ali estigmatizada, né? Sim, sim. Então, por muito tempo e ainda hoje, às vezes hoje, não Então, é muito importante, né, que entendam que é o casal. Até porque, quando a gente fala em causas, né, de infertilidade, nós temos causas que são femininas, causas masculinas e algumas vezes a gente tem causas que são do casal, que os dois estão infelizmente contribuindo para que a infertilidade, né, que essa dificuldade ocorra. Então é sempre importante a gente investigar o casal. Esse é um recado aí para os homens. Muito importante. Né? Vamos mostrar aqui para o pessoal. A gente vai mostrar para vocês agora algumas causas femininas da infertilidade, né? Vamos trazer a endometriose. É um caso sério, né? Sim, a endometriose, a gente tem uma correlação de endometriose com infertilidade feminina. O que significa que é muito comum a gente encontrar em mulheres que estão tentando engravidar essa situação, tá? A endometriose recentemente esteve aí muito falado muito por causa da Anitta, e no caso dela foi por dor pélvica crônica. Mas é importante dizer que às vezes uma das manifestações da endometriose é a infertilidade. Então, a mulher não consegue engravidar, tá? Então, a gente é uma das causas que geralmente a gente tem que investigar. Eu chamei primeiro até justamente por conta disso, porque a reclamação, a queixa é comum. Mas a gente tem aqui também empatados 2 causas, desordem ovulatória e obstrução tubária. O que é isso, Ionara? Isso, então assim, desordem ovulatória, a gente deve ficar atenta. A mulher que não tem ciclos regulares, ou seja, se ela não tem menstruações a cada 28 dias, mais ou menos 5 dias, ou seja, não precisa ser 28, se ela tem menstruações regulares de 30 ou 31 ou 26, ainda assim está tudo bem. Agora, se ela tiver ciclos longos, por exemplo, a cada 45, 50, 60 dias, a gente deve investigar. A causa mais comum associada a essa questão ovulatória é a síndrome dos ovários policísticos. Tá? Que se manifesta às vezes com acne, com outras situações, e é uma causa muito comum de desordem ovulatória. Tá? E em relação à obstrução tubária, é uma das outras coisas que a gente tem que investigar, porque para que a fecundação ocorra, o óvulo ele é captado pela tuba e ele vai passar pela tuba, o espermatozoide sobe até a tuba e é ali que a fecundação acontece. E aí o embriãozinho volta para anidar no útero, para implantar no útero. Então, se eu tenho essa tuba obstruída, eu não consigo que isso aconteça. E hoje a gente conta já com exames até mais modernos na investigação de obstrução tubária que a gente já tá fazendo aqui na cidade. Então isso é interessante. E a gente vai fazer o seguinte, vamos saber sobre tratamento, quando procurar para reforçar, muita gente tem dúvida, né? Quais são esses caminhos? E eu vou contar ainda com a ajuda aqui da Ionara Barcelos, que está com a gente, ela que é especialista em reprodução assistida, tá? Vamos fazer uma pausa, vou servir um cafezinho para ela, já já a gente volta com você. O tema de
de hoje, para você participar com a gente, vou até dar uma olhadinha aqui no nosso WhatsApp, nós estamos falando sobre a infertilidade. Afinal de contas, o que é considerado, né? E nós estamos discutindo aqui com a doutora Ionara Barcelos, que é especialista em reprodução assistida, e nós mostramos aqui algumas das causas mais comuns, principalmente entre as mulheres. Eu quero voltar porque aqui nós deixamos em 10% a outras causas, ou seja, eu descartei tudo isso e tem outras causas. Quais podem ser, doutora Ionara? A gente chama aqui de outras causas ou infertilidade sem causa aparente, é o termo às vezes que a gente utiliza também, quando a gente investiga e a gente não identifica uma causa específica que esteja levando a essa dificuldade. Tá? Então, alguns estudiosos sugerem que dentro dessa infertilidade sem causa aparente, nós tenhamos a associação com mulheres, às vezes, de idade avançada. Quando eu digo idade avançada, gente, é idade avançada do ponto de vista reprodutivo. Então, quando nós falamos do ponto de vista reprodutivo, isso é considerado a partir de 36 anos. Algumas mulheres vão ficar assustadas ao ouvir isso. Mas, a partir de 36 anos, a gente considera que a gente já está numa faixa do óvulo, exatamente. Então, o que acontece? Os óvulos, as mulheres nascem com todos os óvulos que ela vai ovular ao longo da vida. Tá? Então, quando chega aos 36, claro, gente, aos 36 é de uma forma, nós temos um outro decréscimo importante aos 40, isso é gradual. Entretanto, essa queda na qualidade do óvulo, ela se acentua mais após essa idade, né? E é por isso que a gente fala tanto nessa questão no cuidado, eventualmente se é possível tentar engravidar mais cedo, se não tem planos de engravidar mais cedo, fazer um planejamento reprodutivo. Há 10 anos, 11 anos, nós já trabalhamos com criopreservação de óvulos, que é congelamento oocitário, congelamento dos óvulos numa idade mais precoce, para que a paciente possa utilizar no futuro, né? Não necessariamente ela terá que utilizar, mas é uma das opções, né? A gente tem essa opção hoje para a mulher moderna. A gente tem um grande problema de saúde pública no mundo, que é a questão da obesidade. Isso pode interferir? Pode. Então, a obesidade tem um impacto, pode ter um impacto tanto para o homem quanto para a mulher. E como nós estamos falando da mulher, a obesidade, ela tanto pode levar a uma piora da qualidade do óvulo, quanto piora da receptividade endometrial. Lembra que eu falei que o embrião tem que chegar até o útero e precisa implantar. Então, a obesidade pode ter impacto aí também. E um impacto muito importante da obesidade é naquele primeiro item que nós falamos lá, não sei se o primeiro, mas aqui, é a desordem ovulatória. Porque a obesidade, ela pode levar a uma alteração desse processo da ovulação e também piorar as chances de engravidar ali. E veja bem, isso é muito interessante você falar, porque mulheres obesas que têm perda de pelo menos 5 a 6% do seu peso corporal, ela pode voltar a ovular. Então, veja como, às vezes, medidas simples, quando a gente fala em reprodução, né, humana, reprodução assistida, muitas pessoas ficam, nossa, já vai, né, será algum procedimento um pouco mais invasivo, mas, às vezes, pequenas mudanças de hábito de vida, perda de peso, a gente pode restabelecer ciclo ovulatório e a mulher conseguir engravidar. Daqui a pouquinho eu tenho mais informações aqui, nas nossas imagens. Deixa eu trazer a turma que está participando. Alaine, Mônica, pergunta para a doutora Ionara, o DEA ajuda no processo de ovulação para reprodução assistida? Olha, essa é uma pergunta ótima. Não é? Porque nós temos alguns medicamentos ou suplementos, o DEA é um deles, em que às vezes são utilizados na tentativa de melhorar a resposta da mulher, principalmente quando a gente tem aquela situação de baixa reserva, tá? Então, muito importante dizer, por exemplo, uma mulher que tem síndrome dos ovários policísticos, como eu falei aqui, ela não pode usar DEA, entende? Então, assim, isso tem que ser muito cuidadoso na indicação. E veja bem, quando a gente fala do DEA, ele é uma das opções que existem. As evidências científicas, elas são limitadas, tá? Nós temos tanto o uso do DEA quanto o uso da testosterona, tá bom? Mas é assim, nós fazemos estudos, parece que o DEA pode ser um pouquinho melhor. Depois outros estudos mostram que a testosterona pode ser um pouquinho melhor. Mas eu acho muito importante dizer que são evidências que não são de alta qualidade, porque quando a gente fala em evidência científica, a gente tem que saber que pesquisa foi essa que disse isso, tá? Só para a gente esclarecer.
e que não é para todo mundo. Né? Por exemplo, se uma paciente com síndrome do ovário policístico utilizar, na verdade está piorando a situação dela. Então, tem que conversar com o especialista. Deixa eu trazer uma outra imagem, nosso tempo está quase terminando aqui, mas eu preciso trazer também uma outra questão. E aí, quando procurar? Você disse 1 ano, né? Antes dos 35. Exato. E depois 6 meses para as mulheres que já passaram ali dos 40. Dessa idade. De 35 anos. 35 acima mais, de 36 anos. Né? Isso. E aí, o método, né, na questão, por exemplo, como vai me ajudar? Vai depender da situação, das causas, né, desse casal. Exato. Então, assim, nesse processo de investigação, como a gente falou, a gente tem que investigar algumas questões hormonais que podem ter impacto nessa situação ovulatória. Nós temos que investigar a permeabilidade tubária, que é aquilo que a gente viu da obstrução tubária, né, no slide anterior. E temos que investigar outras causas e também o fator masculino. A depender dessa investigação inicial, tá? Aí nós vamos indicar, olha, tem um fator masculino leve, é possível, ou não tem fator masculino, é só feminino e é anovulatório, então eu consigo corrigir isso exclusivamente com indução da ovulação e relação sexual, ou eu preciso de fazer uma indução de ovulação e inseminação intrauterina, que é um procedimento um pouco mais simples que a fertilização in vitro. As pessoas às vezes confundem e chamam tudo de inseminação ou de fertilização, mas a inseminação é um procedimento um pouco mais simples em que a gente induz a ovulação da mulher e prepara o sêmen, faz um procedimento que a gente chama de capacitação espermática e quando a mulher vai ovular, nós colocamos o sêmen dentro do útero da mulher. É um procedimento que ele tem uma taxa de sucesso menor que a fertilização in vitro, mas eu gosto dele porque eu acho que assim, para casais bem indicados, naquele que tem um fator masculino leve, você tem um incremento de resultado com o procedimento simples. Se a gente tem obstrução tubária ou endometriose ou outras causas, às vezes a gente tem que lançar a mão realmente da fertilização in vitro. Então, o procedimento que vai ser indicado vai depender realmente da investigação. Mas é interessante que os casais procurem, porque às vezes ficam pensando que é só o mais complexo, né? E na verdade não. A gente pode fazer mudança de hábito de vida, como eu falei, e tem outras situações que a gente pode abordar com o casal. E até, o nosso tempo terminou, mas só para fechar, até controlar essa questão da emoção, da agonia, da angústia, né? Pode sentar ali para a gente poder encerrar? Não é? Tem que controlar isso também, né, Sim. Ionara? O tratamento do casal infértil, né, para quem tem dificuldade de engravidar, ele tem que ser multiprofissional. Isso é importante. Então, a gente pensar que é só o consultório médico, não tem como, né? Né, terapia, etc., tudo ajuda bastante, com certeza. Eu adorei essa conversa, já vou aqui falar com ela para que ela volte para conversar conosco, porque algumas dúvidas ficaram aqui, não apague, vou passar para ela. E, Ionara, muito obrigada por esses esclarecimentos, essa forma tão clara de trazer para o nosso público. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Obrigada, Mônica. Doutora Ionara Barcelos, especialista em reprodução assistida, reprodução humana, com a gente aqui hoje, tá? Hora de girar a notícia.